Eu tive o prazer de ser ministrado há um tempo atrás um versículo, uma história bem conhecida, já faz alguns meses, e ficou isso no meu coração. Eu fiquei muito com essa palavra no meu coração e falei, da vez que eu for pregar, eu preciso compartilhar isso. E aí, quando chegou essa oportunidade, eu fiquei pensando, mas aonde isso vai estar conectado com a espera no Senhor? Na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o meu querido ali, Guilherme Mateus. Eu cheguei a compartilhar com ele algo, e justamente foi nesse versículo que fala do chamado de Eliseu. A gente conhece, já ouvimos falar dessa história, fala da passada de bastão de Elias para Eliseu. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração já faz alguns meses e veio incomodando. Eu falei, a primeira oportunidade que eu tiver, eu preciso compartilhar, porque mexeu muito comigo. E é aquela história, quando o Senhor fala com você, sabe, de uma maneira tão especial, tão forte, é impossível a gente guardar isso pra gente. E é o que aconteceu comigo, e eu queria compartilhar com vocês hoje. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo também 19. Na verdade, eu só queria compartilhar aqui uns versículos antes, tá? Eu já vou lendo, vou ler a partir do versículo 15, tá? E diz assim: O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde venho e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aí no versículo 19 diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. A gente conhece muito bem o que foi a história de Elias, e eu, antes de falar algo bem rápido aqui sobre esse chamado de Eliseu, o que ele tem a ver, né, com esperar no Senhor, onde estava pensando, eu preciso compartilhar aqui com você, mesmo sabendo que você já tem essa noção. Elias chegou numa fase da sua vida, né, no final da sua carreira, de desespero. Fez o que fez para o Senhor, foi um grande profeta, e a gente conhece, mas ainda assim, no finalzinho de sua carreira, sem mesmo ele saber, ele ficou frustrado, entristecido, com medo, fugiu, e no seu momento de desespero, fugindo da vontade do Senhor, daquilo que ainda Deus tinha preparado para ele, a gente conhece a história. E antes que Elias simplesmente falasse, Deus, eu desisto, quero ir embora, me leva, o Senhor falou para ele, tá bom, das minhas palavras, você quer ir embora, mas antes de você ir, meu filho, eu preciso que você passe aquilo que eu te entreguei. Você precisa colocar à sua frente
no teu caminho. Porque Eliseu recebeu um chamado, um propósito de Deus. E o propósito de Deus, eu já quero começar aqui para você, ele não para em você. A vontade de Deus, os planos, os objetivos do Senhor não param em você. Se você parar, se você insistir em não continuar, o Senhor vai colocar outro no seu lugar. Porque a vontade dele, sem sombra de dúvida, a gente já sabe disso, é muito maior do que a nossa vontade. O chamado de Deus não vai parar em você. Seja você novo, velho, seja o que for. Aquilo que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer com ou sem você. Amém. Elias foi muito usado por Deus. Mas chegou o tempo. E antes que ele fosse, pediu a ele que ungisse fulano, ciclano, a rei de Israel. E ungiu também alguém que seria sucessor do seu chamado. Ungiu Eliseu, a profeta. Mas antes que Eliseu soubesse disso, o Senhor já havia estruturado, planejado essa história. Eliseu não sabia disso e Elias também nem sabia o que ia acontecer. Eu não vou entrar em detalhes dessa história, mas apenas quero compartilhar aonde a espera do Senhor está envolvido no chamado que Ele tem na sua vida. Deus tem um chamado na tua vida, mas você precisa entender o que é esperar no Senhor, para que a vontade dEle alcance a sua vida, e você entenda. E no momento em que Elias se encontrou com Eliseu, ele encontrou Eliseu trabalhando. Encontrou Eliseu lá arando a terra, com seus carros, com seus bois, e a gente sabe como funciona. Ali provavelmente Eliseu tinha uma condição de vida, tinha recursos, tinha uma saúde financeira, tinha uma família, tinha amigos. Mas o Senhor tinha mais para ele. O Senhor tinha algo mais preparado. E aí, Eliseu lá estava trabalhando, sem pensar e sem imaginar o que poderia estar acontecendo. Chega Elias e simplesmente lança a sua capa sobre os seus ombros. E a gente vai reconhecer isso na Bíblia e entender que quando Elias faz isso, ele estava passando ali o seu ministério, estava entregando, estava ungindo Eliseu a algo. Eliseu não sabia, mas naquele momento era já uma confirmação daquilo que o Senhor tinha para fazer na sua vida. Porém, você poderia pensar neste momento, tá bom, se fosse vocês no caso, você tem a sua vida, você tem a sua estrutura, você tem todos os seus bens, não te falta nada, e de repente aparece algo novo para você fazer. Foi falado aqui agora há pouco, que quando estamos na luta, na aflição, na angústia, é fato a gente reconhecer o Senhor, é fato a gente recorrer ao Senhor, é fácil a gente reconhecer as nossas fraquezas e limitações e falar: Deus, eis-me aqui, pode me usar, faz como o Senhor quiser. É fácil, não te resta nada a não ser acreditar nele. Mas não é assim que Deus quer trabalhar, não é assim que Deus quer te entregar algo. O Senhor não entrega algo para quem está parado, para quem é preguiçoso, para quem não faz nada. O Senhor entrega para quem já está ocupado, para quem já está fazendo algo, porque Ele sabe que essa pessoa vai fazer. E ali Elias chegou em Eliseu, lançou sua capa, e você poderia dizer, ou Eliseu ter perguntado: mas o que significa isso? Profeta, eu te conheço, eu sei quem você é, mas como assim? Não está vendo que eu tenho uma família para cuidar, tenho os meus pais, tenho um trabalho para zelar, não posso largar tudo aqui. Calma aí, espera um pouquinho, deixa eu, pelo menos esse ano, eu plantar, eu colher o fruto do meu trabalho, deixa eu ficar aqui só mais um pouco, eu tenho ainda muito a fazer neste mundo, e se eu te largar agora, eu vou perder muita coisa. O que eu vou fazer? Quem que vai ficar no meu lugar?
Ou não, ele falou, tá bom, Eliseu, eu vou, mas espera aí que eu vou chamar ali o fulano para ficar aqui no meu lugar, e enquanto eu vou com você, ele vai cuidando para mim. Como empresário, fazendo vários negócios, vamos lá fazer aqui, que eu vou cuidando dali, vou cuidando aqui, e eu continuo aqui. O Senhor está dizendo para você nessa noite, que o que Ele tem com você é único. O Senhor não divide espaço com nada neste mundo. O que Ele tem para você é só isso e mais nada. O que Ele tem para você não divide lugar no seu coração com mais nada. O seu coração só existe um espaço, que é para a vontade do Senhor. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas não, Eliseu não fez nada disso. Eliseu não pensou duas vezes, inclusive. Poderia pelo menos ter pensado, pera aí, Elias, só um minutinho. Deixa eu... se eu for, né, de repente... pode ser, não. Ele foi assertivo. No seu coração já queimava algo. E assim que Elias fez esse gesto com Eliseu, Eliseu imediatamente entendeu o chamado de Deus na sua vida. Entendeu o que o Senhor estava falando. Foi sem palavras, igreja. Foi sem palavras, foi apenas um gesto. E Eliseu entendeu. E aí é onde o Senhor, algo que de fato marcou em mim, foi justamente na sequência, na atitude de Eliseu, assim que Elias fez esse gesto com ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Eu vou por parte aqui, porque essa palavra, ela realmente é tremenda. E se você estiver conectado com Deus nessa noite, se você estiver ligado nesse mesmo Espírito, o Senhor está falando e vai falar contigo profundamente. Irmãos, tudo o que aconteceu foi algo rápido, foi algo sem pensar, porque já existia uma semente plantada no coração de Eliseu. Eliseu deixou os seus bois e correu atrás de Elias. Primeira coisa, eu disse que o nosso coração não pode estar dividido. Se o nosso coração não pode estar dividido, não pode existir resquícios, não pode existir nada, ainda que você viva neste mundo, ainda que você pratique as coisas deste mundo. Quando o Senhor te chamar, você pode até achar, não, tudo bem, eu vou lá fazer. Mas se ainda existir algo no seu coração, mesmo que seja pouco, mesmo que seja mínimo, isso vai te impedir. Eliseu ainda disse, deixa apenas me despedir, né, dar um beijo dos meus pais e da minha mãe, então irei contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Assim que Eliseu tomou essa decisão, duas coisas foram muito importantes. Eu disse que o que Deus tinha para entregar hoje para a gente é ser algo simples, porém objetivo, igreja. Então atente naquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. Eliseu tomou a sua decisão, se despediu dos seus pais. Aí você poderia ter falado, não, eu vou deixar isso aqui para os meus pais. Eu vou deixar os bois, os carros, vou deixar tudo aqui para eles, vou deixar bonitinho, organizado e vou embora. E vou viver da obra. Mas por que Eliseu fez isso? Porque Eliseu decidiu queimar, matar os bois. Como assim, Jessé? Porque ele não, sei lá, tantas outras opções, ele fez uma loucura, até parece algo louco, do nada, veio um profeta e ele só falou para você seguir ele, e você de repente resolve queimar. Elias nem pediu isso. O Senhor não pediu para ele fazer isso. Mas por que ele fez? Igreja, queimar as suas carroças
significa você apagar o seu passado, definitivamente. É não deixar nenhum vestígio do que foi no passado. Elias, ele estava concretizando a sua decisão, não foi um ato apenas de desespero ou porque ele estava emocionado, não. Foi um ato de falar assim: Senhor, eis aqui a prova que hoje eu estou te dando, que eu quero fazer a sua vontade. Irmãos, isso foi a prova de que Eliseu queria viver a vontade de Deus. Ele queimou o seu passado, apagou a sua história, matou os seus bois. Por que ele fez isso também? De novo, ele poderia ter vendido. Fulano lá está precisando de um boi, vende lá para ele, vem na promoção, 50% de desconto. Sei lá, vende pelo menos um pouco, R$100 cada um. Não, também não. Irmãos, o ato de Eliseu foi o que determinou a sucessão do chamado de Elias para a sua vida. Ele estava tão certo daquilo que ele queria, que o seu gesto de queimar os seus carros e matar os bois foi o sacrifício que ele entregou ao Senhor naquele momento. Naquele momento ele estava dizendo: Senhor, eu entrego tudo o que eu tenho, para que quando eu for, eu não olhe para trás e me arrependa. Se tivesse lá, se os seus carros, os seus bois ainda estivessem vivos, ele poderia olhar para trás: Senhor, quer saber? Eu vou voltar. Os bois estão indo bem, está plantando, as coisas estão indo bem lá, quer saber? O primeiro problema que aparecesse na sua vida, você olhar para trás e voltar, porque existia algo lá para você voltar. Mas o Senhor o Senhor está dizendo nessa noite, quando Ele pede para você esquecer o seu passado, os seus pecados, Ele quer que você queime tudo isso, para que quando você olhar para trás, você não veja nada. Ele não quer que você olhe para trás, você olhe para a vida que você tem vivido, e você de repente, quando começar a servir ao Senhor, fazer a vontade dEle, começar a aparecer as provas, e você fala: olha, era melhor eu ter ficado em casa, era melhor eu ter ficado na minha lá, ali no banco, sentado, quietinho, era melhor eu ter ficado com os meus pais, era melhor eu ter ficado naquela igreja. O Senhor precisa que você tome uma decisão de não olhar para trás. Igreja, isso é fato, eu vivi muito isso. E se deixar, nós vivemos todos os dias isso. Quando você decide buscar o Senhor, saiba de uma coisa: você precisa apagar o seu passado, você precisa esquecer dos velhos costumes, você precisa esquecer daquilo que você era e das coisas que você fazia, e não fazer mais. Se você pecar, você precisa pedir perdão ao Senhor, se arrepender e não pecar mais. Se você de repente era uma pessoa que apenas frequentava a igreja e ia de vez em quando, passe aí todos os dias e não olhe para trás. Se você é uma pessoa que não fazia nada na casa do Senhor, passe a fazer e não desista. No primeiro problema que aparecer na sua vida, saiba que se você está aí sentado, tranquilo, não participa de nada, apenas vem de vez em quando, e eu não estou falando de servir a igreja, mas falando de servir a Deus. Realmente, igreja, chega momentos que é bom, a gente só quer sentar, ficar tranquilinho, ir embora. Aí de repente você resolve fazer alguma coisa, primeira vez que você resolve fazer alguma coisa, vem intriga, vem problema. Primeira vez que você resolve fazer alguma coisa para o Senhor, acontece algo. Por que isso? Igreja, o nosso adversário está todo dia trabalhando, todo dia, tentando derrubar aqueles que se põem a fazer algo para o Senhor. Porque aquele que está em cima do muro, por exemplo, já não pertence mais ao lado do Senhor. Deus está querendo levantar homens e mulheres que estejam dispostos a servir ao Senhor sem olhar para trás. Você dá esse passo, você decidir: Senhor, eu quero te servir,
quero fazer e ser muito mais do que eu vivi. E quando você der esse passo, é entender que daqui para frente é só olhando em direção à cruz. Aleluia, glória a Deus. Mas se você não queimar as suas carroças, não matar os seus bois, você não vai prosseguir. Enquanto você não queimar as suas carroças, não deixar para trás, não abandonar tudo que você viveu nessa vida ou tem vivido, você não vai prosseguir. O Senhor não vai conseguir fazer na sua vida como fez na vida de Eliseu se você não esquecer completamente o seu passado. Irmãos, não é fácil. Esse exemplo de Eliseu, a gente olha e entende naquela época que essa atitude dele não foi fácil. Imagine você queimar todos os seus bens, de repente chegar um profeta em você hoje, você queimar a sua televisão, queimar o seu videogame, queimar tudo e vou viver da obra. É claro que hoje não é a mesma coisa, mas imagina, você teria coragem de fazer isso? Estou numa grande empresa, trabalhando, ganhando bem, ganhando uns 20 mil por mês, e o Senhor fala assim, olha, você vai sair daí, eu vou te tirar daí, eu vou te colocar em outro lugar, porque é a minha vontade. E o que você vai fazer? Deus, eu vou sair, vou fazer o quê? Não importa. Quando o Senhor chamou Abraão, Ele não disse para onde iria. Abraão apenas seguiu. Saiba que se Deus ainda não foi claro com você, se você ainda não entendeu a voz do Senhor, saiba que se o Senhor já falou contigo e você está esperando algo, saiba que o Senhor está dizendo, o chamado já está feito na sua vida. A única coisa que precisa é a renúncia. É você abandonar, mas completamente, tudo que você já conquistou hoje. Igreja, o que eu estou falando aqui pode significar coisas grandes. Deus pode estar pedindo renúncias de coisas grandes nessa noite. Eu não sei o que é. Às vezes é uma amizade, às vezes é até o próprio trabalho, às vezes é um desejo, é um sonho. O Senhor está te pedindo isso daí. Eu não sei o que é, mas o Senhor está te pedindo isso nessa noite. E Ele está te dizendo que eu tenho chamado com você, mas existe uma renúncia que você precisa fazer. E essa renúncia não é pouca. Não é qualquer renúncia que o Senhor está exigindo de você nessa noite. O Senhor está te pedindo algo. E é algo grande. É algo que você sabe que vai ser difícil. É algo que mexe com você. Mas saiba que para Ele te usar, para que você receba um chamado que Deus tem contigo, seja alguém extremamente usado pelo Senhor, é preciso abrir mão. E só você sabe o que é. Grandes coisas o Senhor tem preparado na sua vida, mas você não pode mais olhar para trás. Você não pode mais almejar as coisas que vêm desse mundo e apenas que vêm no seu coração. Você precisa entender que enquanto você não se renunciar, enquanto você não se entregar completamente ao Senhor, a vontade dEle não vai suceder na sua vida. Igreja, eu não estou falando da vontade dEle profissional. O Senhor está sendo bem específico nessa noite. É algo ministerial. O que o Senhor está dizendo para você é que para que o ministério dEle aconteça na sua vida, para que a obra dEle seja exercida através de você, é preciso se entregar ao Senhor por completo. Coloque isso no seu coração nessa noite. Deus, eu não sei o que é, não sei do que se trata. O Senhor tem falado comigo, eu desejo no meu coração grandemente ser usado pelo Senhor, mas eu ainda não sei o que é. Se você ainda tem dúvida, peça ao Senhor, Ele vai falar com você. O Senhor não é Deus de engano, o Senhor não é Deus de confusão. Se existe algo que Ele quer muito na sua vida, Ele vai falar e vai ser de forma clara e objetiva. Mas você precisa se entregar ao Senhor.
Quanto ao que você precisa fazer, você sabe. Você sabe, o Senhor já falou com você nessa noite. Quanto ao que você precisa queimar, apagar completamente, deixar de fazer completamente, você sabe. Quem sou eu para dizer como vai ser feito, quando vai ser feito? Mas a mensagem do Senhor nessa noite, eu quero que você apenas guarde isso. Abandone completamente aquilo que você viveu até hoje. Deixe isso de lado completamente. Igreja, não é enterrar. Não é enterrar. Ele poderia ter enterrado os seus carroças. Poderia ter vendido os seus bois. Mas quando ele fala de queimar, é abandonar completamente aquilo que ele viveu. Igreja, entenda isso. Porque se vocês não entenderem, vocês não vão conseguir dar o passo que o Senhor está pedindo para vocês dar nessa noite. Esqueça, deixe completamente o passado. Deixe completamente aquilo que você viveu até hoje, para que aí sim o Senhor use a sua vida como Ele sempre desejou. Como eu disse, a palavra do Senhor que Ele tinha para me entregar para vocês nessa noite, ela é simples, porém tenho certeza que ela é objetiva, porque ela falou comigo, tenho certeza que ela falou com você. Para quem está lá fora, o Senhor tem uma maneira de poder falar com eles, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Apenas guarde no seu coração que grandes coisas o Senhor tem preparado na sua vida. E eu digo coisas ministeriais, o teu chamado, a missão do Senhor para a sua vida, mas só vai acontecer quando você se colocar verdadeiramente na posição do Senhor. E eu queria pedir para vocês se colocar de pé neste momento. O Senhor falou conosco desde o momento que nós entramos neste lugar. O Senhor falou conosco no meio do culto. O Senhor está falando conosco neste momento. E Ele vai continuar falando com você quando você sair, quando você se deitar e se levantar. Até que Ele venha. Existe algo separado para o Senhor na sua vida. Existe algo determinado do Senhor na sua vida. Só que a escolha somos nós que fazemos. As decisões somos nós que tomamos. Nenhuma vontade do Senhor ela é feita à força, por obrigação. Você não é pastor porque você está sendo obrigado. O Léo não está ali na porta porque ele está sendo obrigado. Vocês não estão hoje aqui porque estão sendo obrigados. Mas vocês foram conduzidos e ministrados pela vontade do Senhor e pelo coração. No coração de vocês existe uma semente que faz você todos os dias buscar o Senhor, mesmo que seja um pouquinho, que faz você todos os dias falar: não, tudo bem, eu estou aguardando a vontade de Deus. Existe algo mínimo, existem coisas pequenas que ainda te movem, que ainda faz buscar a presença do Senhor. Mas saiba que você precisa mais do que isso. Essa semente, essa pequena fagulha, não vai te levar para onde o Senhor deseja. Ela te faz permanecer de pé, ela te faz chegar até a presença do Senhor. Mas você precisa de mais. Você precisa ser revestido pelo Senhor. Você precisa de combustível para alcançar a vontade de Deus. Não se limite, igreja, a viver apenas o que nós temos vivido hoje. Somos gratos pelo Senhor por tudo que Ele fez. Eu agradeço ao Senhor por todas as coisas. Agradeço todos os dias pelas coisas que o Senhor fez para mim. Mas eu tenho certeza que é muito mais preparado, não só para mim, mas para você também. Esperar no Senhor é você entender o seu chamado, entender o propósito de Deus na sua vida, aguardar a voz do Senhor e aí sim prosseguir. Se você está esperando no Senhor, eu tenho certeza que Ele falou o teu coração e você vai entender.
Não tome decisões precipitadas. Pense bem antes de fazer alguma coisa. Antes de tomar uma decisão, de entrar numa empresa, de falar algo para uma pessoa. Espere. Porque quando chegar o momento, você vai entender. Talvez Eliseu tinha no seu coração aquilo que ele queria já há muito tempo. E de repente, foi tudo muito rápido, porque ele já existia algo em seu coração. Assim não vai ser diferente com você. Se você está esperando no Senhor, se você tem algo no teu coração, e por algum motivo você não conseguiu atingir essas expectativas, esses objetivos, o Senhor te diz nessa noite: eu te dei o caminho, hoje eu falei contigo, e esse é o passo que você precisava para alcançar a minha vontade. Apenas entenda, igreja, que enquanto a vontade de Deus não acontece na sua vida, espere no Senhor, que no momento certo, o chamado de Deus vai chegar e vai acontecer como Eliseu. De uma hora para outra, o Senhor vai te levantar grandemente neste lugar. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, nós queremos dizer, Senhor, que somos gratos por tudo que nós vivemos até este momento. Somos gratos por todas as coisas que tem feito em nossa vida, mas temos a certeza que existe algo, Senhor, muito maior daquilo que nós temos vivido até o presente momento. Existe algo muito maior do que nós temos vivido hoje. Talvez, Senhor, existam pessoas aqui que as suas expectativas já foram frustradas, ou outras, Senhor, acham que já estão no ápice da vontade do Senhor na sua vida, mas eu tenho certeza, Pai, que a palavra do Senhor se renova e fala, Senhor, conosco, assim como uma espada de dois gumes. Tenho certeza, Deus, que hoje nessa noite o Senhor está renovando, Pai, o teu propósito, a tua vontade, os teus sonhos, ao mesmo tempo que o Senhor está trazendo algo novo no coração de muita gente neste lugar. Mas, Deus, que enquanto esperamos, aguardamos a tua vontade, faça-nos, Senhor, faça-nos, ó Deus, ser como Eliseu, estarmos concretos daquilo que nós desejamos, daquilo que o nosso coração anseia, para que quando chegar o momento, eu abandone, Senhor, tudo, sem sombra de dúvida, deixe para trás, Senhor, todo o meu passado, tudo aquilo que eu vivi, para viver a tua vontade. Eu te amo, Senhor, nós te amamos, Pai, e pedimos tão somente que a tua presença, Senhor, esteja sobre nossa vida nessa noite, para nos ajudar a alcançar a plenitude da tua vontade. Pois ela, Senhor, é a única coisa que importa. Abrimos mão, Senhor, do meu eu. Abrimos mão, Senhor, dos nossos sonhos, dos nossos desejos para viver a tua vontade. Aleluia. Queremos, Senhor, que tu nos ensine, Pai. Abre os nossos olhos se ainda existe dúvida, para que o nosso passado, a nossa história, Senhor, fique para trás. Para que aquilo que ainda, Pai, nós não entendemos, o Senhor possa nos mostrar o que precisamos fazer. O Senhor possa nos mostrar o que precisamos abandonar, e aí sim, Senhor, alcançar aquilo que Tu tens preparado. Eu te agradeço, Senhor, e agradeço a Ti pela vida de cada um, Senhor, que está aqui essa noite, porque tenho certeza que o Senhor falou nos nossos corações, e tenho certeza de que as nossas forças serão renovadas e a Tua vontade vai se concretizar. Eu te agradeço e peço, fique conosco, Senhor, caminhe conosco de dia e de noite, para que possamos, Senhor, até que o Senhor venha fazer e te servir em espírito e em verdade. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém?